Olá, pessoal, tudo bem? Nós tivemos algumas inconsistências ontem para realizar a nossa revisão, então a partir de agora, né, vamos iniciar a nossa gravação referente à nossa revisão para a realização da N2. Então, nós iremos utilizar a partir dos parâmetros curriculares nacionais. Foi discutido em algumas aulas a respeito dos temas transversais, que eram os parâmetros curriculares nacionais, a respeito da ética, a orientação sexual, a pluralidade cultural, o meio ambiente, trabalho e consumo e a saúde. São temas relevantes para que o professor, além do currículo escolar, possa discutir em sala de aula com os estudantes. É importante lembrar que os temas transversais são esses apostos aqui. E eu convido vocês a aprofundar um pouquinho, conhecer os PCNs e aprofundar um pouquinho. Também temos os temas transversais contemporâneos transversais, que estão propriamente dito aí nos temas da Base Nacional Comum Curricular. Também envolve ao meio ambiente, a economia, a saúde, a cidadania e ao civismo, ao multiculturalismo e a ciência e tecnologia. Também convido vocês, em momento oportuno, a revisitar a nossa apostila, o nosso material complementar e até mesmo revisitar materiais da Base Nacional Comum Curricular. E, na realidade, vale lembrar também que nós temos aí como competências gerais da Base Nacional Comum Curricular as 10 competências: conhecimento, o pensamento científico, crítico e científico e criativo. Nós temos o repertório cultural, nós temos também a comunicação, a cultura digital, trabalho e projeto de vida, nós temos aqui a questão da argumentação, temos aí o autoconhecimento e autocuidado, a empatia e cooperação e a responsabilidade e cidadania. Também convido vocês a revisitar aí nosso material complementar, que nós temos aí como uma apostila, e até mesmo que você possa aprofundar os seus estudos para que nós possamos realizar a nossa N2. Em outras palavras, é importante também que o docente conheça conteúdo para que seja possível relacionar aos objetivos de aprendizagens. Aqui estou me referindo ao nosso plano de aula que nós desenvolvemos durante algumas aulas. E também que possa investigar o conhecimento com que os estudantes possam possuir sobre o conteúdo a ser desenvolvido. Então, aquela questão de fazer uma avaliação, uma sondagem, algo diagnóstico para analisar a realidade dos estudantes, para que você possa, através do conteúdo, objeto de conhecimento ou matéria, que você venha a trabalhar com os estudantes. E também propor diálogos entre os conteúdos, entre os conhecimentos, com os estudantes, para que eles possuam o conteúdo, para que possa ter sentido, fazer com que a sua aula tenha sentido. Lembra quando nós falamos que na aula 20% é enquanto conteúdo e 80% é mão na massa, é atividade com o desenvolvimento dos alunos, o protagonismo dos nossos alunos ou estudantes? Também é importante lembrar que em um planejamento de aula é necessário ter metas e objetivos. Qual a diferença entre metas e objetivo? Meta aonde eu quero alcançar. Eu quero alcançar todo o conteúdo curricular, o componente curricular. Quais são os objetivos de cada um? Qual é a duração dele? Uma aula, duas, 4 aulas? É importante também revisitar a matriz curricular. Convido vocês também a revisitar a matriz curricular, analisar a questão também de que maneira que você irá avaliar, realizar essa avaliação com os nossos estudantes e quais recursos que você irá utilizar. Se é um data show, se é um PowerPoint, se você vai usar uma videoaula, se você vai utilizar um texto, se você vai usar outros recursos para além do seu planejamento de aula. E o planejamento curricular ele se define de que maneira? Além dos objetivos de aprendizagem, que são os conteúdos, a definição dos conteúdos, as metodologias de ensino, a disponibilização de recursos e materiais didáticos que nós
estamos e devemos utilizar, e a organização da aula, da sala de aula. De que maneira que você vai organizar a sua sala de aula? Você vai utilizar ela em círculo, se você vai utilizar ela de maneira de agrupamentos produtivos, e como serão elaborados os instrumentos de avaliação. Para falar de instrumentos de avaliação, no próximo bloco aqui, nós vamos focar mais a respeito da avaliação, que é o contexto, né, na íntegra, também propício para a nossa avaliação institucional N2. Então, o que é avaliação? Como eu citei já em alguns momentos, todo momento somos avaliados através de métodos, processo, aprendizagem, prática, até mesmo o vestimento das pessoas. Em todo momento temos a questão, somos avaliados, e na escola também existe o processo da avaliação como um todo. Então é importante nós sabermos de que maneira que eu estou avaliando, de que maneira que eu sou avaliado, e de que maneira que as pessoas podem também ser avaliadas, e de que maneira que nós avaliamos os nossos estudantes. Então, nós temos também como avaliar, ela precisa ser compreendido além de medir, quantificar, classificar, e ela é muito mais além disso, né? É uma maneira de ver o mundo de si mesmo, como diz Paulo Freire, de conhecer a avaliação como parte do processo da informação integral da pessoa humana, e colocar a pessoa humana como autora da sua própria existência, responsável pelas suas escolhas. Então, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Sempre. A partir do momento que você fez uma escolha, você é responsável por ela. E aí você tem que sempre cuidar dela e fazer sempre a sua autoavaliação a respeito da sua escolha e do que você selecionou e do que você pretende chegar. Onde eu quero alcançar? O que eu quero com isso? Onde eu quero alcançar? Qual o objetivo que eu quero a respeito de tais situações de aprendizagem para que os nossos estudantes sejam qualificados ou possam melhorar as suas estratégias ou metodologias de ensino. Falamos também a respeito dos tipos de motivação. A motivação ela é intrínseca ou extrínseca. Intrínseca é aquela que vem de dentro da pessoa. Você mesmo quer a sua autoavaliação, você quer mesmo a sua automotivação. E a extrínseca é aquela que vem de forças externas, que são pessoas que, no caso, o professor, ele sempre vai ter que motivar o aluno, falar, olha, eu preciso que você aprenda. Você vai sempre motivar o aluno para que ele possa sentir a necessidade de melhorar o seu aprendizagem, ou a sua dificuldade que ele tenha, seja em matemática, seja em língua portuguesa, seja em qualquer outra área, como é que você motiva esse aluno? Então, todos nós temos que, de toda maneira, em todo momento, motivar os nossos estudantes. Nós já temos a motivação intrínseca, que é nossa, mas nós precisamos trabalhar a extrínseca, que é você motivar o estudante para garantir a aprendizagem, até por conta das nossas avaliações que, como eu já disse para vocês, né, existem as avaliações externas e acabam também avaliando o rendimento dos estudantes e dos professores também. E os processos avaliativos, ele na realidade temos aqui processo para que eu possa obter, formular, tomar decisões ou informações, ou até realizar algum juízo. Não juízo de valor, mas sim quantitativo e qualitativo também. Mais adiante, nós também já precisamos, durante as nossas aulas, sobre avaliação diagnóstica, que na realidade essa avaliação é uma sondagem que o professor realiza com todos os estudantes, analisa seus conhecimentos prévios, ou a partir dos resultados de avaliações externas, ou de outras avaliações, ou, como eu já citei também na sala, imagine que no próximo ano, talvez no mês de março, você assuma uma sala que um professor esteve com ela até o mês de fevereiro. E você vai precisar de realizar uma sondagem, vai precisar de fazer uma análise qualitativa e quantitativa a partir do momento daquilo que o aluno já sabe, para que você possa constatar os pré-requisitos necessários e as habilidades que são necessárias para aqueles alunos, ou até mesmo retomar aí alguns conteúdos ou conhecimentos prévios
que os alunos precisam desenvolver em tais matérias, em tais áreas de conhecimento também. E a diagnóstica, a avaliação diagnóstica, ela também permite conhecimentos e as aptidões sobre as habilidades, sobre os desenvolvimentos, até quando, até que momento os alunos, né, na sua organização, ou no seu planejamento, ou no seu processo de ensino-aprendizagem, conseguem desenvolver tais habilidades. Por isso ela chama-se avaliação diagnóstica. Mais à frente nós vamos montar um quadro, vamos mostrar um quadro colaborativo aqui, que vem aí a contribuir e mostrando a diferença de cada uma dessas avaliações. Então, na íntegra da avaliação diagnóstica, ela serve para estudar, planejar, criar, elaborar, ler e planejar sempre, planejar aquilo que já foi de alguma maneira planejado, mas reorganizar e fazer com que o aluno aprenda da melhor maneira possível. No Kess, ele fala que um instrumento auxiliar de aprendizagem não é um instrumento de aprovação ou reprovação dos alunos. Ele é um princípio básico, fundamental, para que venha a ser diagnosticada. É como você, de repente, muitas vezes vai ao médico e se você tem uma dor de cabeça por um dia, talvez ele fale, olha, vou te dar tal medicamento. Agora, se você afirma que você já está uma semana com aquela dor de cabeça ou aquela dor no corpo, talvez ele vai diagnosticar de uma maneira mais, vai aprofundar o tipo de diagnóstico para que você possa melhorar aquele conhecimento ou, caso contrário, ela não é diagnóstica. Diagnóstico, o próprio nome já diz. É você diagnosticar, você investigar, você correr atrás de algumas situações que possam aí contribuir aí com a melhoria e aprendizagem dos estudantes. Nós também citamos a respeito da avaliação formativa, ela é utilizada para monitorar a aprendizagem do aluno e dar um feedback também contínuo ao professor. Então, quando, como eu disse para vocês já em aulas, que eu avalio a turma com a média entre 6 e 7 ou até 8, é uma avaliação diagnóstica que eu realizo a respeito daquilo que eu ensinei e daquilo que eu acredito que vocês são capazes de produzir. E aí acabo que monitorando essa média através dos resultados da N1, da N2. Então, o que eu tiver de devolutiva a respeito da N2, por exemplo, se eu espero que a média seja entre 6 e 7, eu acredito que ela seja, porque se ela for menor do que esse valor, significa que eu preciso realizar uma avaliação formativa ao meu respeito, a saber o que eu estou trabalhando. Será que a minha aula foi satisfatória? Será que eu consegui atender às necessidades específicas dos meus alunos porque eles ficaram com a média 5? A média 5 para mim não é uma média legal. E assim como muitas escolas, os professores têm a necessidade de realizar uma avaliação formativa a respeito dos resultados daquilo que ele ensinou aos alunos. Ou seja, se os alunos realizaram alguns testes, algumas avaliações, seja ela interna ou externa, esses resultados, ele também tem a ver com o processo educacional e com a formação continuada do professor. Por isso, a grande necessidade da avaliação formativa. A avaliação formativa, então, ela tem como objetivo avaliar o rendimento daquilo que o professor desenvolveu em sala de aula para que os nossos estudantes também possam aí avançar nas habilidades, nos conteúdos, em vários requisitos aí a respeito ou da matéria, ou do conteúdo, ou de situações a serem diferenciadas. E por isso, também a grande necessidade das aprendizagens em forma de recuperação. É importante lembrar, né, que a recuperação na escola, ela permite também o acompanhamento e o desenvolvimento dos estudantes ao longo de determinado período, identificando se os objetivos de aprendizagem foram alcançados, se aquilo que o professor trabalhou no currículo, aquele conteúdo que ele trabalhou no currículo, atendeu à necessidade da aprendizagem do aluno, ou se foram alcançados, e também ele vai permitindo aí, o professor, o ajuste da sua prática docente. Então, se o professor fez de uma maneira a primeira vez,
que tal modelar ou fazer uma adaptação curricular para um outro momento, caracterizando também a necessidade de trabalhar algumas informações com rapidez, estabelecendo um diálogo e até mesmo fortalecendo a questão do ensino e da aprendizagem. Então, lembrando aí, a recuperação é um fato relevante também. Se o aluno não, na sala de aula, se ele não teve aquele momento de aprendizagem adequado, existe um momento de recuperação na sala de aula. A recuperação normalmente ela é contínua, porém, em algumas, na época, talvez que vocês estudavam, que muitos estudavam, nós tínhamos a questão da recuperação. No nosso caso, se você não conseguir alcançar a média 6, a recuperação nossa é o exame que é realizado, né, na segunda semana após a N2, que é considerado como uma recuperação. E aí por isso que nós temos aí a avaliação contínua. Por quê? Ela é uma parte essencial da gestão da aprendizagem e também ela envolve um acompanhamento contínuo para o progresso e ensino-aprendizagem de todos os estudantes, identificando as suas necessidades, o seu apoio a algumas adaptações curriculares ou adaptações de estratégias, ou até mesmo as metodologias de ensino diferenciada que cada professor pode aprofundar com os estudantes. E, por último, nós temos a avaliação somativa, que ela tem como uma finalidade de avaliar quais foram as habilidades, quais as competências que foram adquiridas pelo aluno, e ao final de um processo é dado a sua média, que é o nosso caso, né? Nós temos aí, no caso da N1, se você tirou 7, e na N2, se você tirou 8, você vai ter a avaliação somativa, que uma vai somar com a outra e você vai acabar tendo como média 7,5. Você tirou 10 na primeira, tirou 10 na segunda, então a avaliação é somativa. Ela soma, divide por 2, e aí você acaba tendo a sua nota. Quem utiliza esse processo, muitas vezes, são as escolas privadas, a própria faculdade, né, a própria instituição, ela trabalha com essa questão da própria avaliação somativa. Os concursos públicos também trabalham com essa questão, tendo em vista também, né, que o concurso já é diferente. Ele trabalha, sim, a questão da avaliação somativa, mas ele tem alguns critérios. Esses critérios é o que tem estabelecido ali no próprio edital. O próprio edital, às vezes, ele dá ênfase maior a, talvez, quem tem a maior idade, quem tem o maior número de filhos. Então, são critérios que o próprio edital acaba influenciando para desqualificar ou qualificar cada candidato a ser aprovado, que não é o nosso caso. Nosso caso, nós lembrando que a avaliação somativa é a soma entre todas as atividades, divide pelo número de atividades, onde o aluno acaba tendo a sua média. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido sobre o processo de avaliação somativa e também avaliar quais os objetivos pré-definidos, né, que é uma análise também somatória desse processo da aprendizagem e até mesmo estabelecer algumas políticas públicas educacionais, que não é o caso nas escolas da rede pública, seja ela estadual ou municipal. Ela trabalha com a avanço da aprendizagem de cada estudante. E aqui, para comparar uma da outra, acho que esse quadro ali é de extrema importância vocês depois realizar uma análise, né, de cada uma delas. Então, eu tenho aqui, para uma melhor compreensão, a diagnóstica, formativa e a somativa. Então, qual o tipo de feedback eu tenho na avaliação diagnóstica? Ela pode ser mais informal. Então, como assim mais informal? O professor ele pode trabalhar requisitos diferenciados informalmente para estabelecer a melhoria da aprendizagem do aluno. Quando ela é aplicada? Antes de iniciar o ciclo, ou né, com a progressão dos conteúdos, ou até mesmo no início do ano, no decorrer do ano, no início de um bimestre ou de algum semestre. Então, ela é aplicada, a avaliação diagnóstica ela é aplicada em momentos em que são
selecionados pelo professor ou pela instituição para que possa garantir essa aprendizagem dos alunos. E por que que ela é aplicada? Ela é aplicada, basicamente, para avaliar os conhecimentos prévios, as habilidades, fortalecer o professor de informações sobre aquilo que os alunos já sabem e quais as defasagens que ele tem e o que ele precisa realizar. E ela tem um caráter qualitativo, ok? E a formativa, como eu já disse anteriormente, né, ele o tipo de feedback, ele é baseado em diálogos, comentários, autoavaliação, checklist, e quando ela é aplicada de maneira contínua, como eu disse, avaliação contínua, durante todas as experiências, as aprendizagens, pequenos check-ins ou até checklists, de maneiras que o professor possa melhorar tanto a aprendizagem dos estudantes, como ele possa melhorar também a sua aprendizagem. E por que que ela é aplicada? Para monitorar o aprendizado, fornecer o feedback, para ajudar o aluno, para aprender mais e atingir melhor os objetivos propostos também. Porque ela é aplicada sempre para medir, monitorar, qualificar, quantificar e saber qual é a necessidade que eu preciso ter para considerar como uma avaliação formativa, porque a partir do momento que eu dou a devolutiva para o aluno, é dada a devolutiva para o aluno, o professor também tem a devolutiva da sua formação e daquilo que ele precisa melhorar. E ela também tem como caráter qualitativo. Já finalizando aqui, caminhando aqui quase um pouquinho para o final, nós temos a avaliação somativa, né? Como eu disse a vocês, o tipo de feedback são as notas e conceitos, por numeração, por quantidade, e quando que ela é aplicada? Normalmente nos finais de ciclos, ela é aplicada talvez no final de um bimestre, normalmente no final de uma situação quaisquer, e por que que ela é aplicada? Para dar uma descrição, uma classificação geral da situação dos níveis de aproveitamento dos alunos, de maneira que ele vai avaliar, e também a eficácia do ambiente educacional. Ela tem um caráter quantitativo, ok? Eu espero que esse quadro aqui você possa ter uma melhor compreensão a respeito dos três tipos de avaliação, diagnóstico, formativa e somativa, e a gestão do currículo, né? São as dimensões do processo educativo, que ela vem fortemente articulada aí de maneira interdependente. Ela vem através do planejamento pedagógico, por isso que toda escola precisa, no início do ano, realizar aí um planejamento pelo seu plano de aula, analisar o livro didático, buscar materiais complementares para que ela possa produzir e realizar as suas avaliações para garantir os avanços ou não no processo da aprendizagem dos estudantes. E na vivência escolar, no contexto escolar, a avaliação formativa, também chamada de processual, e também diagnóstica ou somativa, ela será que somente as avaliações internas é que a própria escola realiza. As externas são, por exemplo, que eu já citei a vocês, o ENAD, o ENEM, SARESP, SAEB, essas são as avaliações externas e também consideradas como avaliações de larga escala. E também elas podem permitir uma classificação entre um tipo ou outro de avaliação para outro contexto escolar. E, para finalizar, né, segundo o GOES, a gestão do tempo na sala de aula, como eu disse já a vocês, né, ela é recomendada aqui pelo autor, né, que 20% ela utiliza como explicação e 80% de atividades com mão na massa, com uso de metodologias ativas. E isso é importante vocês lembrarem para o seu contexto, para o seu aprendizado também, e até mesmo para o seu aprofundamento enquanto conhecimento oportuno aí, e sua prática e experiência em sala de aula. E, finalizando aqui, né, nós temos aqui para garantir
os benefícios do protagonismo do estudante. Esse benefício que eu não falo a vocês, eu cito ele enquanto a mão na massa mesmo. 20% é você, 80% é a mão na massa, porque ele precisa de ter o quê? Autonomia. Essa autonomia ela vai contribuir com a participação, a confiança dos estudantes. Depois, ele tem a criatividade, ele vai contribuir com a facilidade para resolver problemas da escola ao longo da sua vida e também analisar situações reais das suas escolhas. E a criticidade, também contribuir com a construção de reflexões por meio de participação, uma participação ativas nas aulas, né? As metodologias ativas, as aprendizagens, o pensamento do outro e o trabalho em equipe, né? Que ele vem aí a contribuir com o senso, a cooperação por meio de atividades lúdicas entre os estudantes e diversas atividades aí quando há um trabalho em equipe. E, por último, aqui, a responsabilidade. Então, o protagonismo também exige a responsabilidade. Ele também vai contribuir com a construção, a responsabilidade, a pesquisa, ou participar ativamente das aulas e as suas contribuições em geral com todos os envolvidos na sala. Eu espero ter colaborado e contribuído com todos vocês nesse pequeno momento aqui no nossa revisão. Eu estou à disposição de vocês no nosso Padlet que nós construímos, e aí eu peço novamente a que vocês assistam essa aula, tirem suas dúvidas, revisitem o nosso material complementar, nossa apostila, e além de revisitar o nosso material complementar à nossa apostila, eu peço também que vocês tirem suas dúvidas no Padlet que nós temos aí instalado aí desde o início dos nossos semestres, né? Eu acho que é possível nós fazermos a nossa interação. Então, a nossa avaliação está prevista para terça-feira. Então, até segunda-feira, eu consigo responder as dúvidas que vocês possam pontuar ali no nosso Padlet. Eu espero ter, de alguma maneira, ter contribuído com vocês nesse momento. Peço desculpas por não conseguir realizar ao vivo, mas eu creio que, acredito que, de alguma maneira, possa colaborar e contribuir melhor aí, além daquilo que nós já estudamos. Aqui foi feita uma revisão daquilo que já foi ministrado em sala de aula. Eu agradeço a sua compreensão, muito obrigado, estou à disposição e participe do nosso Padlet. Até mais, até terça-feira. Tchau.